Olá, 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 boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai caminhar por um texto que é meio sinistro, meio pesado. Creio que uma das partes mais tenebrosas, vamos dizer assim, da palavra. Mas a gente tem muita coisa. Na verdade, é um texto profundo, tem muita coisa para ver. Eu vou dividir em duas partes. Eu vou falar um pouco hoje e eu dou a continuidade então na outra quarta-feira, se assim Deus permitir. E a gente vai ver então essa parte sombria, né, tenebrosa da história. E a gente vai ver então dois grupos e como eles reagiram diante de um sangue inocente. A gente vai falar sobre Judas e sobre os principais, os chefes dos sacerdotes. Está lá em Mateus 27, versículos 1 a 10, se você já quiser abrir a sua Bíblia. Vamos fazer uma oração e a gente começa então. Senhor, muito obrigado por esse tempo, mais uma vez, onde a gente pode abrir a sua palavra e sermos desafiados pelo Senhor. Eu creio que esse texto, ao mesmo tempo que ele é tenebroso, ele é obscuro, ele é tenso, de certa forma sinistro, ele tem algumas implicações para a gente, principalmente quanto à realidade da condição humana e como isso nos aponta para Jesus Cristo, a necessidade de um Salvador. Então, Pai, que isso reforce a nossa convicção da nossa salvação e da nossa alegria em Cristo ter nos salvado. E também, Pai, se tem alguém, se algum dia vai ver esse vídeo ou vai escutar essa devocional, que eles também, que não te conhecem, que eles possam entender a necessidade que todos têm, que o homem pecador tem de um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo. Então nos abençoe, nós pedimos, Pai, no nome precioso dele mesmo, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Oi, Soraya, Daisy, Madalena, tudo jóia? Vamos lá então. Se quiser já abrir a sua Bíblia em Mateus 27, versículos 1 a 10. E aí, se Deus quiser, semana que vem a gente dá continuidade. Então hoje nós vamos falar de Judas e dos principais dos sacerdotes, os líderes, né, os chefes dos sacerdotes. E como eu disse, é uma parte sombria da história, uma parte que fala de forma brutal sobre a condição humana. E essa passagem, além de ser profunda, ela responde algumas das questões mais importantes sobre a condição humana. Então, a gente vê que decisões erradas levam à destruição. E nós vemos um triste retrato, né, da depravação humana. Eu não sei se vocês lembram, essa foto ficou muito famosa, ela foi postada em 1994. O nome do fotógrafo sul-africano Kevin Carter, ele ganhou um prêmio com essa foto, onde tem um menino ali no Sudão, subnutrido, né, bem magrinho, pele e osso, prostrado no chão, e logo atrás dele tem um abutre, tem um urubu, né? E essa foto ela se espalhou aí por muitos jornais e nós sabemos que depois de um ano que esse camarada tirou essa foto e ganhou um prêmio, e essa foto ficou muito famosa, ele começou a sofrer uma pressão psicológica muito grande, até por parte da mídia, né, que começou a condenar ele. Ele começou a ficar deprimido, e olha só o que o jornal St. Pittsburgh Times da Flórida disse: o homem, ajustando suas lentes para capturar o enquadramento exato daquele sofrimento, poderia muito bem ser um predador, um outro urubu na cena. Então, com as críticas, ele começou a desenvolver uma depressão, e depois de um ano mais ou menos que ele ganhou esse prêmio, tirou essa foto, ele se matou, ele se suicidou. E trechos da sua carta de suicídio mostram como ele se sentia. E ele descreve: eu sinto muito. A dor da vida ultrapassa a alegria ao ponto em que a alegria não existe.
deprimido. Estou assombrado pelas vívidas memórias de mortes e cadáveres e raiva e dor, de crianças famintas ou feridas, de loucos com um dedo no gatilho, muitas vezes policiais, carrascos, assassinos. Depois eu fui pesquisar e eu vi que esse menino ele não morreu um pouco depois dessa foto, né? Muitas acusações de que ele poderia ter salvado a vida do menino. Na verdade, ele estava próximo da ONU, que estava já tratando o caso dele de desnutrição, mas nesse momento os pais correram para perto do avião da ONU que chegava com mantimentos. E enquanto os pais estavam longe, né, esse abutre, esse urubu se aproximou e ele aproveitou. Mas a consciência dele nunca ficou tranquila. Não era só por causa dessa foto, mas de tudo que ele tinha visto, de tudo que ele tinha experimentado, e ele não tinha feito nada. Então é como se ele tivesse se sentindo culpado pela situação, né, de fome, de tristeza, das tragédias do mundo, como se ele tivesse com as mãos cheias de sangue, né? E essas histórias como essa, levantam perguntas importantes sobre a condição da humanidade. E na real elas vão nos levar até a cruz de Cristo. Elas vão nos levar até a crucificação de Cristo. Vamos ler então o texto em Mateus 27, capítulo 27, versículos de 1 a 10. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Então, nós vemos aqui um retrato tenebroso, terrível, né, da condição humana. Judas, ele acaba ficando desesperado, ele reconhece que ele traiu um inocente. Talvez, eu não sei o que passou na cabeça dele, a gente nunca vai entender o que passa na cabeça de alguém que chega a se matar, mas de repente ele achou, depois de ter visto Jesus fazer tantos milagres, depois de ver Jesus saindo de tantas ciladas, né, tantas vezes que os líderes religiosos tiveram a oportunidade de matá-lo e ele sempre se safou, talvez ele cobiçou, ele amava o dinheiro mais do que o Senhor, mas de alguma maneira ele achava assim, não, ele vai sair dessa. E quando ele viu que realmente ele estava prestes a ser morto, ele já havia sido preso, estava diante de Pilatos, de repente ele acompanhou todo o processo, ele caiu em si e ele viu que realmente ele tinha sangue nas mãos. Ele se sentiu culpado pelo sangue do inocente. E tem algo cabuloso sobre o sangue de inocente. Tem algo muito sinistro que a gente não consegue entender sobre alguém que tira a vida de outra pessoa inocente. Muitas vezes a gente acha que é só uma consequência externa. Se a pessoa for pega, ela vai ser presa, né? Talvez ela vai safar, talvez nunca ninguém vai ficar sabendo, mas existe uma questão, uma marca, existe uma mancha que acontece não só exteriormente, mas internamente. É como se fosse uma culpa, algo um fantasma que persegue a pessoa. Então, essa morte de um inocente, ela vai
vai clamar pelo resto da vida no coração do assassino, né? A culpa do sangue de outra pessoa. Então, a gente sabe que é algo espiritual, sagrado, não é a vontade de Deus. Deus, ele criou o homem e o coroou como a sua criação mais perfeita, mais sublime, mais importante, acima de todas as outras criaturas, né? Ele o criou segundo a sua imagem e semelhança. Então, a gente sabe que há algo de sagrado, de espiritual, e quando alguém tira a vida de outra pessoa, a pior coisa que pode acontecer, né? É a antítese do que Deus quer pro seu povo, para sua criação. Vamos dizer assim, a maior tragédia que alguém pode cometer é assassinar um outro semelhante. Então, às vezes as pessoas acham que vão sofrer só as consequências externas, mas elas não têm ideia o que isso faz com o coração. Não é como pisar numa barata, como matar uma abelha, não. Isso é totalmente degradante, é contra aquilo que é a vontade de Deus. Então, matar alguém, ele é irreversível e é poderoso demais. Isso tem um poder gigantesco para o coração do homem. Vocês lembram da história em Gênesis 4 de Caim? O que acontece? Nós vemos ali a ideia de que o sangue inocente ele continua acusando o assassino. Né? O que Caim faz? Ele mata o seu irmão Abel e o Senhor pergunta: onde está o seu irmão? E ele: eu não sei. O que está falando? Por acaso sou eu o responsável por ele? E aí no capítulo 4, versículos 10 a 13, disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E aí Caim disse, né, como se fosse num brado de desespero: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Você fez algo, Caim, que vai testemunhar contra você e não tem como fugir disso. Não tem como correr disso. É algo que tem consequências externas, mas muito mais te condena interiormente. Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eu não sei você, mas eu sou culpado por sangue inocente também. Eu não sei se você aqui pode dizer isso também. Se você é culpado por sangue inocente, mas eu sou culpado. Eu sou. Lembram um dos 10 mandamentos? O que diz? Não matarás. Esse aí é aquele mandamento que todo mundo, a maioria das pessoas, eu creio que todo mundo aqui falaria não. Esse aí, check. Nunca matei. Nunca matei. E aí o que Jesus diz? Vocês lembram? O que acontece no coração quando você odeia alguém? Quando você começa a denegrir a imagem dessa pessoa, quando você começa a fazer fofoca sobre essa pessoa, falar mal dela, o que acontece no seu coração? Alguém pode se identificar com isso? Quando a gente faz isso, quando a gente odeia o irmão, quando a gente trata alguma pessoa, né, sem dignidade, Jesus está dizendo: é isso aqui, ó, é a mesma coisa. Você está desobedecendo esse mandamento. Quando você odeia o seu irmão, você o matou no seu coração. Nesse sentido, ninguém escapa. Então a gente olha para o mundo e achamos que a gente não tem nada a ver com isso. Muitas pessoas olham para a barbaridade desse mundo, para as tragédias desse mundo, para as matanças desse mundo, para as desigualdades, para tanto sofrimento, e a gente ainda acha que a culpa é das pessoas. Ou então, nós somos a solução. E aí a gente esquece que, na verdade, o mundo está do jeito que está por nossa culpa. E se eu matei alguém ou não, todos nós contribuímos para que o mundo esteja do jeito que está. Nós contribuímos para o que está acontecendo no mundo. Todos nós. Todos nós já matamos alguém da maneira como Jesus falou, com o coração.
E todos nós somos participantes do sangue de um homem inocente. Nós vamos ver isso. Do homem inocente e justo. Então, nesse texto, nós vemos o retrato de duas pessoas. Judas e os chefes dos sacerdotes. E semana que vem, a gente vai ver o retrato de mais duas pessoas, de como essas pessoas respondem pela culpa do sangue dos outros, do sangue inocente, do sangue das pessoas. Então hoje Judas e os principais dos sacerdotes, os chefes sacerdotes, e semana que vem nós vamos ver Pilatos e a sua esposa e a multidão, a galera, o povo, os judeus. E todos eles têm uma reação diante da culpa do sangue, assim como Caim, assim como nós vimos. Então, eu creio que pelo menos um desses personagens nós vamos nos identificar. Pelo menos um deles vai falar assim, eu me identifico com ele. Mas no final de tudo, todos nós participamos da morte de Jesus. Todos nós temos sangue na mão. Somos participantes da morte de um inocente. Então, antes desse capítulo 27, Jesus Cristo ele passa por um tribunal totalmente injusto, né, na madrugada, com acusações mentirosas, sem base nenhuma. E a gente vê que o sistema político e religioso naquela época estava totalmente corrompido, e isso os levava a fazer maldade, né, a desigualdade, era algo terrível. E Pilatos é um personagem muito famoso. Eu, antes de me converter, eu sempre escutei o não crente falando, eu lavo minhas mãos. Muitas pessoas falavam, não, quando a pessoa não queria se envolver, não queria saber, não queria ajudar, ela falava, quer saber, eu vou lavar minhas mãos. É um personagem muito conhecido, muito famoso na nossa história. E quando as pessoas falam isso, elas não têm ideia para que isso aponta. Chega até a ser irônico, né, que realmente as pessoas estão lavando as mãos para algo muito maior e muito real. Então, os judeus eles não tinham poder para matar Jesus Cristo. Eles queriam ter esse poder, ele nem chegaria tão longe, mas eles sabiam que tinha uma pessoa que tinha poder, e essa pessoa era o governador, o Pilatos. Então eles julgam, condenam Jesus Cristo e o levam diante de Pilatos, que tinha uma fama terrível. Então Pilatos era o instrumento perfeito para acontecer aquilo que os judeus queriam que acontecesse com Jesus Cristo. Eles odiavam Jesus Cristo era uma pedra de tropeço para eles, e eles estavam decididos que ele precisava morrer, e Pilatos então tinha o poder para fazer isso. E como ele era famoso em matar judeus, era um cara mau, sem escrúpulo nenhum, ele foi um instrumento usado nesse sentido. Então, antes de continuar, Jesus ele chega diante de Pilatos, Mateus ele vira a câmera, imagina um filme, né? Jesus ele entrando, e aí corta aquela cena, vira a câmera e aparece quem? Judas. Judas ele viu de novo o que ele tinha feito, ele se encheu de remorso, né, e devolveu o dinheiro para os sacerdotes, para os líderes ali. Ele joga aquele dinheiro no templo, as 30 moedas de prata, e ele disse, eu pequei, traí sangue inocente. E aí eles retrucam, né? O que nos importa? O problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. A responsabilidade é sua. Então ele vai e joga o dinheiro no templo, sai de lá e se enforca. E isso é tenso demais. A gente não tem ideia o que passa na cabeça de uma pessoa para ela chegar a cometer um suicídio. É algo sinistro, é algo tenebroso. E Judas então em algum momento ele reconheceu a besteira que ele fez, e aquilo bateu poderosamente no seu coração, na sua mente, impactou ele de tal forma que ele tirou a própria vida. Né? E ele tenta minimizar o peso da culpa, jogando o dinheiro, né? Devolvendo o dinheiro. Ele fica desesperado, mas não tinha nada que podia pagar aquilo do coração dele. Não tinha nada que pudesse tirar aquela culpa do sangue inocente. Ele não conseguiria viver com esse peso. Então ele se mata. Ele entendeu que era culpado pelo sangue de um homem inocente. Então aquele dinheiro por um tempo serviu como um alvo de prazer, né?
ele cobiçou o amor ao dinheiro, e nós sabemos que é a raiz de todo mal, mas depois se tornou fonte de amargura. E não é isso que o pecado faz? Ele nunca vai cumprir o que promete, ele promete satisfação, sentido na vida, contentamento, alegria, e ele nunca vai cumprir. Na verdade, ele vai trazer destruição. Olha só o que Jó, capítulo 20, versículos 12 a 14 diz. Mesmo que o mal seja doce em sua boca e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago e será como veneno de cobra em seu interior. Então, os chefes dos sacerdotes, eles pegam essa grana e eles sabem também. Eles sabem o que está acontecendo. Ele diz, é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então resolveram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então, Judas ele estava totalmente impactado com o que ele tinha feito. E esses líderes, e esses líderes religiosos, esses principais, esses chefes dos sacerdotes, o que eles têm a ver com tudo isso, com essa história? Será que eles têm noção também de que eles são responsáveis pela morte de um homem inocente? Né? Imagina se fosse um julgamento justo. Aquele dinheiro que foi devolvido viesse de um julgamento justo, de um julgamento honesto, contra um criminoso. Agora, por que eles não ficaram com aquele dinheiro? Porque eles sabiam. Só que diferente de Judas, eles sempre dão um jeitinho de se justificar. O que eles fazem? Se o camarada ele é bom, a gente torna ele mal, e aí então a gente pode condená-lo. Eles vão sempre dar um jeitinho. Eles sabiam que era dinheiro sujo, dinheiro de sangue. Então não é uma boa ideia dedicar esse dinheiro ao tesouro, ao templo, a Deus. Vamos comprar um campo. Vamos comprar um campo. E aí eles compram um campo, eles fazem uma boa obra, né, um campo para os estrangeiros. Isso era como se fosse uma obra de utilidade pública, um gesto nobre. Né? Vamos usar o dinheiro para um benefício da cidade, o que muitas pessoas fazem como, vamos dizer assim, lavagem, como a gente chamaria uma lavagem de dinheiro. Eles sempre vão se justificar. Sempre. Entendeu como que funciona com os sacerdotes? Judas reconheceu a sua participação e isso o levou à destruição. Os chefes sacerdotes, pelas atitudes que eles tiveram, eles também reconheceram o envolvimento deles na morte. Eles sabiam que aquele dinheiro era de sangue de um inocente, era a venda de um homem inocente, mas eles sempre vão dar um jeitinho para se justificar. Então eles pegam o dinheiro e investem num benefício público. Tenso. Aí você imagina esse cemitério, né? Vamos imaginar, chega uma família para comprar uma jazida nesse cemitério, e aí essa família chega lá e ela não tem nem noção que esse cemitério ele foi construído debaixo de sangue de inocente, debaixo de um assassinato. E o mundo, ele é assim. Imagina quantas coisas que nós patrocinamos que a gente não tem nem ideia. É como se você comprasse uma marca de roupa e depois de 2 anos você descobre que essa fábrica, as roupas são feitas pela mão de obra escrava ou de menores. É como se tivesse acontecido isso. Nós sabemos, por exemplo, a indústria da pornografia que patrocina o tráfico, patrocina a pedofilia, patrocina o tráfico de mulheres. Tantas coisas que a gente também não tem nem ideia. E a gente vê um retrato, né, da sociedade participando da culpa de sangue inocente. A gente começou a pesquisar e assistir uns vídeos que mostram os bastidores desses megas empresários, dessas grandes empresas, desses grandes magnatas, e é sinistro. Você começa a ver que existe mesmo
uma cadeia de pedofilia, né? E assim, algo que a gente não tem nem noção. E você começa a ver os relatos, né? As histórias, e mesmo que 20% do que a gente vê, do que a gente escuta fosse verdade, já seria cabuloso. E eu creio que é mais do que isso. E aí a gente fica totalmente escandalizado, mas a gente esquece que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, né? E que o príncipe desse mundo é o próprio Satanás. E se a gente começar a cavocar as coisas, querer descobrir o que está por trás de tudo, nós vamos ficar de cara, de careta. Eu creio que muitas pessoas não suportariam a culpa, o peso sobre os seus próprios ombros. Então, a gente olha para essa realidade e podemos responder como Judas, ficar deprimido, correr para o buraco, para a solidão, para a depressão, se enfiar no fundo do poço, ou como os chefes sacerdotes, sempre escondendo, sempre justificando, sempre arrumando um culpado. Ah, você não conhece da onde eu vim, você não sabe como que é a minha família, né? Sempre tapando o sol com a peneira, se justificando de acordo com as circunstâncias. Mas no final de tudo, todos nós somos culpados. De forma direta ou indireta, todos nós somos culpados pelo sangue inocente. Todos nós. Quando eu tinha 16 anos, a minha namorada de 14 anos, ela ficou grávida. E é uma coisa que hoje eu consigo processar isso como crente, né? Muito diferente que na época, onde eu fui aconselhado a abortar esse bebê junto com a minha namoradinha na época. E na época eu tinha todas as justificativas prontas, mesmo sabendo que aquilo, no fundo do meu coração, aquilo era errado, né? E aquilo me perseguiu por toda a minha vida. Mas quando eu me converti, eu entendi de uma forma bem diferente, muito diferente, o que tinha acontecido ali. E de novo, duas reações: se afundar ou se justificar. É pesado, é muito pesado. Esse mundo é pesado e nós temos o sangue de inocentes em nossas mãos. Não é brincadeira. E é por isso que eu amo demais Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo faz todo sentido. E é por isso que quando a Bíblia fala de uma boa notícia, não é boa notícia, é muito, muito boa notícia. É a melhor notícia do mundo. Quando nós entendemos a podridão de onde a gente vem, o quão afundado e culpado nós estamos, o quão manchado pelo sangue de inocentes todas as pessoas estão. Jesus Cristo é a melhor notícia que alguém pode ter. Sem Deus, esse mundo ele se afunda cada vez mais e é por isso que nós temos que proclamar as boas novas. As pessoas estão se afundando ou se justificando. Tanta notícia de suicídio, né? 2 meses atrás, uma conhecida nossa, semana passada, um menino de 9 anos, no andar de cima da avó da Kika, por causa de videogame, a mãe tirou o videogame, ele foi lá, cortou a tela e ele se matou. É cabuloso demais, esse mundo é doloroso. Eu não quero fazer um dramalhão aqui, mas isso é muito real. Às vezes a gente vive como se essas coisas não acontecessem, né? Como se estivesse tudo bem, anestesiado. E nós temos que pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo, porque Ele é a única solução para aqueles que estão se afundando e para aqueles que estão se justificando. Tanto Judas como os chefes sacerdotes, eu e você, somos culpados de sangue inocente. De forma última, 1 João 2,2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ou seja, eu e você, nós somos culpados pela morte de Jesus. Ele morreu por nossa culpa.
um sofrimento inimaginável, né? Mas que se tornou a melhor notícia do mundo. Jesus levou todos os nossos pecados, todos, com ele. Trouxe grande libertação e paz com Deus. Nós não precisamos mais carregar a culpa e nós não precisamos mais tentar nos justificar. Ele levou sobre ele a nossa culpa e nos justificou de todos os pecados. O justo e justificador, o justo pelo injusto. E para encerrar o versículo 2, e amarrando, levaram-no. A gente sabe que ninguém amarrou ele e ninguém levou ele. Como Sansão, ele poderia arrebentar aquelas amarras, mas ele estava amarrado num amor por mim e por você. Foi por isso que ele se deixou amarrar. Ele estava amarradão por mim e por você. Amarrado pelo amor a mim e a você. Para que eu e você pudéssemos ser soltos das amarras do pecado. Provérbios 5:22. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. E Deus, ele amarrou todos os nossos pecados no seu pescoço, nele. Lamentações 1:14. Os meus pecados foram amarrados num jugo. Suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. Jesus Cristo, ele amarrou todos os nossos pecados e ele levou sobre ele. Ele amarrou sobre o seu pescoço. Fomos libertos porque ele foi amarrado, porque ele foi preso. Temos vida porque ele morreu. E aí na semana que vem nós vamos ver então outras duas reações diante do sangue inocente, a de Pilatos e a sua esposa e da multidão, né? E não tem como não lembrar, para encerrar, eu já falei encerrar, mas não tem como lembrar da restauração de Pedro. Pedro, ele traiu o mestre, ele se arrependeu e ele voltou para Jesus. Bem diferente de Judas. Nós vemos um contraste, até o capítulo anterior fala da negação de Pedro aqui em Mateus. E aí nós vemos um contraste, né? Um arrependimento que leva à morte. E 2 Coríntios 7:10, Paulo fala sobre isso. A tristeza segundo o mundo, né? Esse arrependimento segundo o mundo que só traz o remorso, a culpa. Isso leva à morte, à ruína. Mas existe um arrependimento, né? Uma tristeza segundo Deus que leva à vida, que leva à mudança. E foi isso que aconteceu com Pedro. E foi isso que aconteceu com a gente. E graças a Deus por isso. Porque Deus, ele derramou da sua graça para que pudéssemos nos arrepender. E um arrependimento que traz uma tristeza, e uma tristeza pelo que nós cometemos contra o nosso Senhor, por tudo que a gente fez, e isso faz com que a gente corra para Ele. Um arrependimento para a vida. E essa é a minha oração. Que nós possamos continuar nos arrependendo, né, e correndo para Jesus Cristo. Graças a Deus porque Ele nos perdoou e nos justificou num sangue inocente. Senhor, às vezes é muito difícil colocar em palavras o quanto nós somos gratos pelo Evangelho. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o seu único Filho para receber a condenação dos nossos pecados no nosso lugar. E que graça maravilhosa, Pai. Que excelente notícia. Que ótima notícia. Pai, muito obrigado porque nós não vivemos com remorso ou com culpa ou com sangue de inocentes marcando as nossas vidas. Porque Jesus Cristo, ele levou toda a nossa culpa, toda a nossa mancha, toda a nossa injustiça sobre ele. E Pai, nós cremos que esse sacrifício ele é suficiente. Nós cremos porque é o próprio Deus que veio nos livrar da condenação dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer
por tamanha obra nas nossas vidas. E nós queremos, Pai, falar para o máximo de pessoas possível. Esse mundo é tenebroso, esse mundo é triste. As pessoas ou estão anestesiadas, sem noção do que elas têm feito, ou elas estão se afundando com a culpa, no remorso, se afundando nos seus pecados, e a gente tem a palavra que pode salvar o homem pecador, uma palavra poderosa, e que o Senhor use a sua igreja nesse sentido, Pai, porque possamos proclamar o evangelho que tem poder para salvar o homem pecador. Nós pedimos, Senhor, e te agradecemos demais por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Pessoal, boa noite, desculpa aí, eu passei 5 minutinhos do tempo, e se Deus quiser, na semana que vem a gente então dá continuidade nesse mesmo texto com as reações de Pilatos e sua esposa e a multidão. Deus abençoe, até a próxima, abraço, grande abraço.